Fala galera do Peleja, e hoje o Fora do Eixo é sobre o clube que tem o escudo da bruxinha ou do homem com um cachimbo, Murilo? Qual dos dois? Aqui, ó, tem gente que enxerga uma bruxa por causa, talvez, da vassoura, né? Montar na vassoura. Não sei. Tem gente que também enxerga um cara com cachimbo. A gente vai explicar qual é. Aliás, esse lance de escudo a gente gosta bastante, né? Bastante. A gente falou sobre o Valência em outro Fora do Eixo, que tem um morcego. Morceguinho. Que deu até problema com o Batman, né? Se você não assistiu, assista. Mas hoje o episódio é um episódio muito pedido por muitos inscritos que tem uma paixão pelo futebol italiano, né? Sim. Muito palmeirense, inclusive, que gosta de times italianos ligação, né? e tal. A gente vai falar sobre a Sampdoria. Ao final da Segunda Guerra Mundial, dois clubes da cidade de Gênova estavam disputando o Calcio na Itália. E pensando em criar um clube mais forte, eles decidiram se unir. A fusão. Exatamente. Assim, em 1946, nascia o Unione Calcio Sampdoria. Nesse mesmo ano já foi feito um pedido para se usar o estádio da cidade, o Luigi Ferraris, que era o estádio também do Genoa, que é o clube que também existe, rival, né? É o rival, né, que existe em Gênova. E esse pedido foi atendido sem muitos problemas. Então o estádio ele foi arrumado, né, para receber as duas equipes e também para receber o clássico que é chamado de Derby della Lanterna. E essa fusão que existiu entre os dois clubes acabou deixando traços, né, nessa nova equipe da Sampdoria. Pensando em ser justo para os dois lados, algumas coisas de um clube estavam presentes no uniforme E um pouquinho outras do outro também. clube também. Então a camiseta azul era do clube Andrea Doria e os meiões brancos, pretos e vermelhos, aquelas listras, eram do Sampiedarenese. Sim, aqui, ó. Exatamente. Tanto é que até no Preto, escudo vermelho. tem essas listras. É. E falando do escudo, que era uma coisa que a gente já tinha falado no começo, além das listras, tem também esta figura centralizada, né, Murilo? Exatamente. Alguns dizem, como a gente diz que é bruxinha, mas na verdade não. Isso. É um homem com cachimbo, sim. Na verdade, ele é um marinheiro, Exato. né? É um marinheiro, um pescador, né? Até por Gênova ser uma cidade portuária e ter essa identificação com os pescadores. Tem até uma imagem na internet que mostra como seria o homem por trás dessa sombra misteriosa. Eu confesso que eu imaginava alguém mais jovem, mas eu acho que esse senhor tá valendo como um pescador local. Em 1979, um marco na história do clube, o empresário Paolo Mantovani comprou Sampdoria e decidiu que queria tornar o clube uma potência, né? Ganhar títulos. Em pouco tempo, o resultado já apareceu. Conquistou 4 Copas da Itália, uma Recopa Europeia e na temporada de 90-91 conquistou o Scudetto, conquistou o campeonato italiano. E aí um parênteses que a gente faz aqui. Tem um inscrito aqui do Peleja, fanático pela Sampdoria, Sim, Riccardo Luigi. Ricardo Luigi é filho de um italiano fanático pela Sampdoria, que queria muito ver a Sampdoria campeã, né? Italiana. E esse pai do Ricardo viu em 1991. O pai do Ricardo faleceu, infelizmente, 3 meses depois. Mas o que o Ricardo mandou pra gente, muito emocionado, é que ele fica muito feliz quando ele lembra do fato do pai dele ter conseguido ver a Sampdoria ganhar o tão sonhado Scudetto. Uma das maiores felicidades da vida dele. Da vida dele, exatamente. E, enfim, ele é palmeirense, mas ama a Sampdoria, mandou várias fotos pra gente, pediu esse episódio, e esse episódio é pra você e pro seu pai, Ricardo. Isso aí, cara. A gente fica muito feliz quando histórias assim chegam pra gente, Exatamente. porque o futebol é mais que o jogo em si, né? Sim. O Peleja entende que o futebol é sobre fora do campo e sobre sociedade, cultura e amores como esse do pai do Ricardo. E esse Scudetto de 91 tinha, claro, uma equipe incrível, né? Pra se ganhar um campeonato italiano, ainda mais na década de 90, você tinha que ter um time bom. Aliás, a Sampdoria venceu com 5 pontos na frente da Inter de Milão, que era também um time muito forte. Mas a Samp tinha, por exemplo, o Pagliuca, né, no gol. Um dos melhores goleiros da italianos história da futebol, 90. exatamente, do futebol italiano. O Pagliuca que contra o Brasil em 94, né? Eu lembro muito que eu era pequeno assistindo. O Brasil chutou uma bola que pegou na trave ali e o Pagliuca beijou a trave agradecendo ela. Isso ficou muito marcado na minha cabeça.
E era um goleiro bem carismático, Sim, né? E que a torcida da Sampdoria amava. Tinha também o Gianluca Vialli, que a gente já falou sobre ele no episódio do Chelsea. Sobre o Chelsea. O próprio Ricardo Luigi aí mandou pra gente dizendo, pô, se o Vialli não tivesse perdido tanto gols contra o Barcelona, a gente teria vencido o Barcelona numa final. Mas foi um cara importante para a história da Sampdoria. Também o Toninho Cerezo, brasileiro, meio-campista, jogou na Sampdoria. E outro cara famoso, o Roberto Mantini, que foi treinador. Muitos conhecem até a fase dele como treinador. Manchester City, Inter de Milão, Galatasaray. Mas ele é o maior artilheiro da história da Sampdoria, com 173 gols. E o que mais jogou também com a camisa. 566 jogos, é isso. E um timaço desse, depois de vencer o Scudetto, na temporada seguinte, 91-92, chegou à final da Champions League. Só que infelizmente era contra o Barcelona do poderoso Cruyff, né? E por causa de um golzinho na prorrogação do jogo, a Samp acabou amargando ali, ficando com o vice-campeonato europeu. Mas esse elenco ficou para a história do clube até hoje. Porém, ele acabou sendo desfeito nos anos que viriam a seguir. Mas com esse sucesso, né, de chegar à final da Champions e tudo mais, outros grandes nomes acabaram vestindo essa camisa azul. Claro, porque você tem os anos dourados, né, os anos de títulos, chamou atenção. Sim. E o jogador bom começa a pensar, pô, quero ir pra lá. Esse clube tem história, esse clube tem títulos, tem uma torcida. Ele vai disputar título, exatamente. Então pra ele vale a pena na carreira dele, né? Nomes como, por exemplo, o Verón, né, Lebro Rita, ele e o Ariel Ortega, uma dupla argentina aí, jogaram na Samp. O Maxi Lopes jogou também, né? A gente fez um episódio, inclusive do Radar Peleja, Maxi Lopes contra Icardi. Uma rivalidade bizarra aí que eles têm entre eles. Se você não viu ainda, dá uma olhada. Assiste aí. E outros nomes também que jogaram foram Clarence Seedorf. A Seedorf jogou no meio campo da Samp e na frente desse ataque tinha um nome chamado Vincenzo Montella, que em 90 jogos pela Samp conseguiu fazer 77 gols. O cara era demais, né? Sim. Tanto é que depois da Samp ele acabou sendo vendido pra Roma, que é o clube que marcou a sua carreira, né? Mas mesmo com esses nomes aí, que pô, a gente vai descobrindo depois no final da carreira que são grandes nomes, não deu muito certo e não trouxe título nenhum. Chegou até a amargar uma decência, um rebaixamento. Porém, em 2004, o clube retornaria à primeira divisão, principalmente junto com seu talismã chamado Francisco Flatti, que reergueu, né, esse elenco e esse clube novamente à primeira divisão. E isso trouxe novos ares, né? Fez com que o clube voltasse a de repente pensar em uma Champions, por que não? Né? Essa ideia de pensar em conquistar uma vaga europeia era tão presente que foi nessa época que eles contrataram por empréstimo um nome que era uma ascensão, que era uma estrela naquela época da Itália, uma promessa, isso. Antônio Cassano, que depois mais tarde viria a ficar mais tempo na Samp, jogou e foi ídolo até na Samp, só que depois, no finalzinho ali da sua passagem, acabou tendo uns atritos com a direção, com o presidente É um cara clube. bem esquentado, Exatamente, né? Seu temperamento já dizia muita coisa. Já que você falou de atrito com o presidente, né? Tem o presidente da Sampdoria que entrou a partir de 2014 e é responsável pela última gestão, né? Sim. A Sampdoria, ele é bem caricato, é um cineasta italiano, Massimo Ferrero, exatamente. Cineasta italiano, uma figura, tem um cabelão, às vezes ele põe um cachecol tá sempre com cachecolzinho em volta da cabeça, parece uma corujinha, né? Simpático e tal. E ele falou que, abertamente, né? Ele tem o coração dividido entre Roma e Sampdoria, ele nem liga pra isso, mas ama Sampdoria e tá disposto a colocá-la em um outro patamar. Como você falou, ele não mede esforços. Na temporada 2018, 2019, ele não ficou com o dinheirinho guardado no bolso, não. Ele foi lá e torrou. Sim. Nomes como, por exemplo, a dupla de ataque Quagliarella e Gabbiadini são bons nomes que fazem lembrar um pouquinho daquela dupla de sucesso que a Samp já teve, que era Cassano e Pazzini, que jogou muito. Será que você tá forçando a barra aí? Talvez. O torcedor vai dizer isso pra gente. Será que é comparável aquela dupla com essa? Comenta aí. Comenta aí. E mais na defesa tem nomes brasileiros que são mais conhecidos. O Júnior Tavares, lembra? Lateral do São Paulo, que foi pra lá, um pouco até cedo, né? Demais. E aquele goleiro do Santos, lembra? O Rafael Cabral. Sim. Lembra? Foi campeão com o Santos. Foi ele que foi chamado de mão de alface? Não, esse foi o Felipe. Foi o Felipe? Isso. Sim. E ele tá lá também pra tentar trazer mais títulos à Samp e quem sabe mais alegrias a essa torcida maravilhosa.
E é isso, galera. Se vocês gostaram do episódio de hoje, vamos espalhar pra todo mundo, vamos, né? Compartilhar com todo mundo. Ó, não se esqueça de se inscrever no canal, é importante pra gente, faz a gente, né? Exatamente. Ajuda a gente a É um motorzinho fazer pra mais gente. coisas. O Peleja tá crescendo muito. Tem muita gente falando, pô, quando vocês vão chegar a 100 mil, quando vocês vão chegar a 200 mil inscritos? Isso a gente fica muito feliz. Lógico, é importante que você sempre. divida o nosso conteúdo com os seus amigos, com as suas amigas, para que mais gente conheça o Peleja. Então esse episódio foi atendendo a mais pedidos. Mais pedidos ainda. Então é pra você, Ricardo e Sérgio, né? E pra todos os inscritos que pediram o episódio da Sampdoria. É isso, galera. A gente se vê na próxima. Falou, um abraço.